Pessoal, boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas a todos, agradecer a participação. Nós temos aqui um painel extremamente conhecedor e experiente no assunto. Eu gostaria de apresentá-los rapidamente. Eu não posso fazer a apresentação completa porque levaria o tempo todo do webinar. Então, Eduardo Seixas, ele é sócio da Álvares e Marçal, ele tem uma atuação destacada na área de insolvência, ele é bem conhecido, inclusive o AJ de casos extremamente importantes, como da Odebrecht, da Avianca. Então, é uma pessoa extremamente... E eu agradeço muito também a sua participação nesse painel. Nós temos Felipe Bonsenso, que, embora muito jovem, é talvez o melhor advogado dessa área de financiamento aeronáutico aqui, pelo menos dos que eu conheço. E também quero agradecer a presença do Felipe aqui, muito bom. Quanto aqui às pratas da casa, nós temos a Graça Pedretti, que deve ter no currículo dela mais ou menos 400 leasings aeronáuticos, se não forem mais. Então, ela conhece no detalhe essa questão e ela poderá trazer uma boa contribuição aqui. O Marcos Gomes, ele é o head da nossa área de contenciosa, é uma área bastante robusta no escritório, que tem equipes muito importantes e com experiência também nos processos relativos a linhas aéreas e seus problemas relacionados, inclusive atendendo a credores. O Thiago Costa, que é membro da nossa equipe de reestruturação, ele trabalhou um ano no White & Case em Nova York, onde ele teve a oportunidade de conhecer o Chapter 11. Conosco ele deve ter participado, eu vou chutar, de umas 160 recuperações, então ele não chega a ser um novato na área, e sem dúvida, com a experiência que ele teve no White & Case e no nosso escritório, ele trará uma contribuição muito importante. Então, como diz o Farid Zakaria lá na CNN, vamos imediatamente aos assuntos. Eu gostaria de dar início aqui ao nosso webinar com a pergunta ao Eduardo. Como é que ele analisa a crise atual do setor aéreo, e mais precisamente aqui na América Latina, com ênfase, sobretudo, nos seus aspectos econômicos e financeiros? E esse Chapter 11 tem sido utilizado para reestruturar companhias aéreas, como o fez a Latam recentemente? Ok, Thomas, muito obrigado pela palavra. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente aí o convite. É um prazer muito grande fazer parte dessa live, desse webinar aqui com vocês. Ainda mais falando de um segmento que a Álvares tem trabalhado muito nos últimos anos, né? São dezenas de anos aí de experiência, tanto no exterior quanto no Brasil, trabalhando para devedor, trabalhando para credor e até em administração judicial, né? Aqui no Brasil, atuamos no caso da Varig como assessor financeiro, um dos primeiros grandes casos da Álvares e Marçal aqui no Brasil. Isso foi em 2006, né? E mais recentemente como administrador judicial da Avianca. Essa crise que a gente está passando da Covid-19 é muito diferente das outras que nós vivemos, né? Estamos falando de uma crise que está afetando drasticamente as operações de diversas empresas em diversos setores da economia e em todo o mundo, né? Uma empresa, quando perde 10, 20, 30% do seu faturamento, já tem uma dificuldade muito grande de gerir e administrar um fluxo de caixa da companhia. Essa crise que a gente está vivendo tem feito com que empresas tenham perdido 70%, 90%, às vezes até 100% do seu faturamento, né? Tendo que honrar com os funcionários, honrar com o pagamento de salários dos funcionários, honrar com todos os custos, e realmente é uma crise que vai afetar bastante, né? E bem diferente das outras. Normalmente você tem uma crise que afeta um setor ou outro, né? Determinadas companhias, mas essa não, essa está afetando muitas empresas, né? E o setor de aviação
é um dos principais setores, talvez até o principal setor afetado, né? Alguns casos aí com as empresas, as companhias aéreas em todo o mundo, mantendo 90% da sua frota no chão. E até para exemplificar, eu cito aqui duas crises, uma crise do 11 de setembro nos Estados Unidos, onde levaram-se 3 anos para que o volume de passageiros retomasse ao mesmo patamar de antes do 11 de setembro, né? E depois, mais recentemente, em 2008, com a quebra no Lehman Brothers, na crise financeira global, foram levados 7 anos para as empresas se recuperarem, para retomar o fluxo de passageiros pré-crise, né? Então, de fato, essa crise aqui ela não vai ser diferente. Quando a gente está falando do aspecto econômico-financeiro, das empresas, o meu foco aqui vai ser a América Latina, a Copa Airlines é uma das que está em melhor shape, né? Ela tem uma alavancagem muito baixa. A alavancagem a gente está calculando como uma dívida líquida sobre o EBITDA, né? O lucro operacional antes de impostos, juros, depreciação e amortização. E o da Copa é uma vez, né? Uma empresa bem administrada, está com entre 2,5 e 3,5 vezes, o da Copa está em uma vez, então é uma alavancagem muito baixa, né? As demais empresas brasileiras, estamos falando de Gol na faixa de 3,5, Latam 4, Azul um pouquinho acima disso, 5,3. E uma situação um pouco mais delicada é a da Avianca Holdings, né, que também entrou no Chapter 11 no início do ano, e ali a alavancagem é bem superior, estamos falando de 9 vezes, ou seja, a geração de caixa, né, o EBITDA que a Avianca Holdings ela tem no ano, equivale a 9 anos, 9 vezes para o valor da dívida dela, né? Não, minto, ao contrário. A dívida dela equivale a 9 vezes o valor de EBITDA. Então, bem fora aí do padrão aí de 3,5 que o mercado impõe. Com relação à geração de EBITDA, né, nós temos aí a Copa, Gol e Azul na faixa aí dos seus 30%, entre 27% e 32% do resultado, um bom resultado, inclusive supera aí o resultado de EBITDA das empresas americanas, American Airlines e United. Depois você tem a Latam na casa aí dos 20%, 21%, e um pouco abaixo a Avianca na casa de 14%, que se equivale aí aos patamares das americanas, United e América. Então, essa é a radiografia do setor. E você me perguntou se o Chapter 11 tem sido utilizado nos processos para reestruturação de dívidas. E a resposta é sim, né? Até foram usados, fizemos uma pesquisa aqui desde a regulamentação, isso de 78 para cá, foram mais de 150 casos de Chapter 11 de empresas de companhias aéreas. Um número até que me impressionou bastante. E eu diria até que a recuperação dessas empresas foi até alta. A gente teve uma recuperação de mais de 60%, né, entre empresas que se recuperaram e M&As ocorridos no setor. E mais recentemente a gente tem um caso aí da Avianca e da Latam, são dois casos recentes em função da crise do Covid. No caso da Avianca, ela tem uma dívida de 7,3 bi, sendo 1,3 bi com os top 5 secured creditors e 300 milhões junto aos 40 unsecured creditors. E na Latam, estamos falando de dívida de 7,9 bilhões, sendo 2,2 junto aos top 5 secured creditors e 3,4 bi com os top 40 unsecured creditors. Então, é um instrumento que vem realmente sendo bastante utilizado e, no meu entender, mais de 60% de sucesso. Eu entendo que é um número extremamente relevante e importante para o segmento. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado por essa visão. Eu queria pedir ao Tiago, e para a gente se manter dentro do horário, eu pediria a todos que ficassem que fizessem um sumário. Eu sei que todos nós temos muitas coisas a conversar, mas qual é a abrangência do pedido da Latam em Nova York? Qual é a eficácia desse pedido em outras jurisdições? E no Brasil?
Teria sido eficaz a adoção em nosso país da lei modelo da Uncitral? Bom, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos que estão participando, boa tarde aos painelistas e agradeço pela oportunidade, é um prazer enorme para mim, um privilégio estar aqui no meio de tantas pessoas tão qualificadas para falar sobre esse tema, né? Então, para mim é uma honra poder contribuir. Quanto à pergunta, Dr. Thomas, sobre a abrangência do pedido de Chapter 11, que foi ajuizado nos Estados Unidos. A abrangência do Chapter 11, na verdade, naturalmente, a abrangência de qualquer procedimento de insolvência ajuizado em território estrangeiro, ele é restrito, no geral, ao país em que ele foi ajuizado. Então, o Chapter 11, a eficácia natural dele, ela é restrita aos Estados Unidos, aos bens localizados em território americano, aos credores, né, que tenham algum tipo de claim que possa ser ajuizado em território americano. Então, é uma eficácia basicamente local, né? Isso significa que o procedimento ele vai estar sempre restrito apenas ao território dos Estados Unidos? Não, não significa. Existe todo um sistema, né, que rege a insolvência transnacional, né, que inclusive é baseado muito no que é na proposta feita pela UNCITRAL, que inclusive estabeleceu uma lei modelo para reger isso, e essa lei modelo prevê que o procedimento de insolvência ele pode ser reconhecido em outras jurisdições. Então, por exemplo, o Chapter 11 americano, partindo-se do pressuposto de que nos Estados Unidos se localiza o principal centro de interesses, né, do grupo Latam, no caso, ele pode vir a ser reconhecido em outras jurisdições como um procedimento principal. O que foi o que ocorreu, por exemplo, no Chile, onde foi ajuizado um procedimento local de reconhecimento do procedimento americano como um procedimento principal. Isso significa que as decisões proferidas naquele procedimento de Chapter 11, a partir de então, elas passam a ter a sua eficácia reconhecida também no território chileno ou em outros países em que isso possa vir a ocorrer e provavelmente vai ocorrer, né? E aí, prosseguindo, é o caso do Brasil, esse procedimento Chapter 11 ele vai ser reconhecido e aplicado no Brasil? E a minha resposta para essa pergunta, infelizmente no momento, é de que não. Por quê? Porque o Brasil ele ainda não aderiu à legislação modelo da UNCITRAL. Nós estamos muito próximos disso, tá? Então, a gente tem um projeto de lei que atualmente pretende fazer uma reforma profunda na nossa lei de falências, que é a 11.101. Um dos aspectos que vai ser introduzido nessa legislação, e é um dos aspectos que mais se clama desde o início da vigência da nossa lei de falências, é justamente a adoção de um procedimento de insolvência transnacional baseado nessa lei modelo da UNCITRAL, que prevê, por exemplo, procedimentos que podem ser ajuizados aqui para reconhecer um outro procedimento internacional como principal, tá? No momento, nós ainda não temos isso. O único instrumento que nós teríamos disponível para fazer esse reconhecimento seriam as cartas rogatórias ou o procedimento de reconhecimento de sentença estrangeira pelo STJ, mas isso é impossível de acontecer porque são procedimentos muito morosos e que não atendem à celeridade que é exigida por um procedimento de insolvência. Então, infelizmente, a pergunta, por enquanto, é de que não vai haver um reconhecimento formal do Chapter 11 por aqui, as decisões proferidas provavelmente ficarão restritas, por enquanto, por lá. O que as companhias brasileiras podem vir a fazer, e a gente talvez fale um pouco mais disso, um pouco melhor depois, é ajuizar aqui uma recuperação judicial ou extrajudicial, dependendo do caso, que tente ser, na medida do possível, coordenada com um procedimento estrangeiro, tá? Que foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da UI, onde você tentou-se haver uma coordenação entre diversos procedimentos, tá? Seria ótimo que a gente já tivesse, né, a lei modelo adotada, isso traria
diversas vantagens. Por exemplo, o acesso a empréstimos de credores brasileiros que emprestariam dinheiro tendo a segurança de que o ordenamento americano se aplicaria e a proteção às garantias de lá se aplicariam, o stay period seria regido por lá, o processo, esse é um processo de Chapter 11, como o Eduardo estava colocando, de companhias aéreas, que é muito consolidado, ele é realmente muito, muito utilizado. Então, a gente teria diversas vantagens se isso já tivesse ocorrido, infelizmente ainda não ocorreu, mas espera-se que em breve isso venha a ocorrer. Obrigado, Tiago. Eu gostaria de pedir para o Felipe para ele nos explicar quais são as alternativas de que dispõem os credores da Latam aqui no Brasil e mesmo nos Estados Unidos, né, ou em outras jurisdições onde eles possam ter créditos. Boa tarde a todos. Obrigado, Thomas e Felsberg, pelo convite. É um prazer participar nessa discussão. É importante destacar que essa recuperação judicial, como a gente está tratando aqui, é uma recuperação que afeta a Latam Airlines Chile, que é uma controladora, ainda que indireta, da Latam Brasil. Mas isso não significa uma recuperação judicial ou extrajudicial ou um impacto direto nas operações da Latam Airlines Brasil, tendo em vista que Latam Airlines Brasil é um nome fantasia para uma sociedade que se chama TAM Linhas Aéreas S.A. e que continua operando no Brasil como uma companhia aérea brasileira, sujeita aos regulamentos aqui locais. Em relação aos credores da Latam Airlines Chile e das outras entidades do grupo que fazem parte desse pedido conjunto de Chapter 11, eles devem recorrer aos tribunais nos Estados Unidos, a Corte de Nova York responsável por essa recuperação judicial, por esse Chapter 11, e também estarem atentos às decisões que estão sendo tomadas no que diz respeito do Chile. Então, recentemente, a Latam conseguiu o reconhecimento pelo tribunal chileno da decisão do Chapter 11 que ela apresentou nos Estados Unidos. Existem algumas perguntas, então, como, por exemplo, a pergunta do Neil Montgomery. Boa tarde, Neil, é um prazer tê-lo aqui conosco, que trata justamente disso, como esse processo de recuperação judicial de uma empresa que é a controladora, mas ela é uma controladora indireta dessa TAM Linhas Aéreas aqui no Brasil, como poderia impactar as operações. E, como o Tiago colocou, são processos distintos. Os credores da TAM Brasil continuam sendo credores da TAM Brasil, enquanto a TAM Brasil, a TAM Linhas Aéreas S.A., não iniciar um processo de recuperação judicial aqui, não há que se discutir a inadimplência da TAM Linhas Aéreas S.A. O que pode acontecer, e tendo em vista até informações públicas de como a Latam se consolidou ao longo dos anos como uma companhia aérea focada na América Latina, uma companhia aérea que deixava a maior parte do financiamento dessas suas aeronaves concentradas no Chile, ou seja, o risco que os credores passaram a analisar depois da fusão e da criação desse grupo Latam era o risco da empresa chilena. Então, os impactos que podem acontecer para as filiais brasileiras por exemplo, parte do pedido do Chapter 11 da Latam, e que discutiremos mais para frente, diz respeito do que é chamado da devolução, da rejeição de contratos de leasing e devolução de aeronaves. E algumas dessas aeronaves que estão nesse pedido da Latam Chile são aeronaves que eram subarrendadas para TAM Linhas Aéreas no Brasil. Então, aí é um impacto possível para os passageiros brasileiros, para a operação brasileira, que é a própria frota da TAM Linhas Aéreas S.A., pode sofrer uma redução, tendo em vista as decisões adotadas pela Latam Airlines Group como grupo econômico no que diz respeito à sua frota. Então, se olha não mais como uma frota isolada da TAM Brasil, mas uma frota do grupo. E isso pode gerar um impacto, como, por exemplo, na devolução, caso seja aceito pela Corte de Nova York, dos Airbus A350, impactar as operações da TAM aqui no Brasil, que também deve passar por algum procedimento no que diz respeito a reajuste de malha, consolidação de rotas. Obrigado, Felipe. Eu gostaria de passar a próxima pergunta ao Tiago, voltar ao Tiago. Não, eu vou passar a próxima pergunta para o Marcos, aí vocês me permitirem.
Havendo litígio aqui no Brasil, quais seriam os remédios processuais de que dispõem os credores no Brasil, tendo em vista, primeiro, que, evidentemente, que a própria subsidiária brasileira não teria condições de cumprir as suas obrigações, e como se aplica aqui no Brasil as questões doutrinárias do caso fortuito e da doutrina da imprevisão. Eu depois pediria ao Tiago, depois da intervenção do Marcos, para discutir a possibilidade da recuperação judicial da Latam, digamos, da TAM aqui no Brasil. Mas vamos começar com o Marcos, então, por favor. Boa tarde, Thomas. Boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês. As questões são interessantes, mas o desafio de respondê-las em 4 minutos é realmente hercúleo, né? Tentando ser bastante objetivo, eu diria o seguinte: há uma infinidade de medidas possíveis que são compreendidas quer pelo direito brasileiro, quer pela própria Convenção da Cidade do Cabo, e a primeira coisa que se tem que determinar é qual é a natureza da relação contratual existente entre as partes, né? Do que se está falando, porque se eu tiver, por exemplo, uma venda com reserva de domínio, o credor tem a opção de cobrar a dívida ou de pedir a reintegração da coisa. Se eu tiver uma alienação fiduciária numa estrutura de financiamento, eu posso fazer a execução da garantia ou, eventualmente, apenas cobrar a dívida. Mas, assim, o que nós sabemos é que a grande maioria das aeronaves comerciais, elas estão por aí operando em regime de leasing, de arrendamento, quer financeiro, quer operacional, no mais das vezes operacional, né? E para estas hipóteses, quer nos termos da Convenção do Estado do Cabo, quer nos termos da legislação brasileira, a medida mais evidente e mais efetiva é a da reintegração de posse, sem prejuízo, é claro, da cobrança dos prejuízos decorrentes do inadimplemento, que podem ser feitos na própria ação ou em medida apartada, o que muitas vezes é mais recomendável, porque há muitos prejuízos que têm que ser liquidados ainda depois da reintegração realizada. E é possível obter liminar, isso é tranquilo na nossa legislação, a própria Convenção do Estado do Cabo também prevê a possibilidade de liminar nessas hipóteses, mas é preciso cumprir os requisitos da legislação processual brasileira, basicamente provar a posse, provar o esbulho possessório e a data em que este aconteceu. Muito importante, e acho que isso vale a pena enfatizar, é que o que quer que diga o contrato, ainda que o contrato tenha uma cláusula resolutiva expressa, ainda que o contrato preveja expressamente a possibilidade de retomada da aeronave em caso de inadimplemento, ainda que a própria Convenção do Cabo preveja que essa possibilidade existe, a jurisprudência brasileira, tradicionalmente, a matéria inclusive objeto de súmula, prevê que antes da reintegração é imprescindível fazer a notificação do devedor inadimplente. E a notificação tem uma dupla finalidade: permitir que ele eventualmente purgue a mora, e não o fazendo e não restituindo a aeronave, caracterizar o esbulho, isto é, a posse injusta, e, portanto, a data a partir da qual a reintegração de posse pode ser ajuizada. Passando para a segunda questão, que diz respeito a qual é o impacto potencial da pandemia e, portanto, das teorias da imprevisão e da hipótese do caso fortuito de força maior, né, nesse tipo de situação, o que eu posso dizer é o seguinte: todo mundo sabe que, de acordo com a legislação brasileira, o caso fortuito é aquele fato, aquele evento que não se pode evitar e que torna impossível o cumprimento de uma obrigação. E, por essa razão, ele exime o devedor inadimplente das consequências da mora, notadamente de indenizar a parte adversa. Por outro lado, a teoria da imprevisão, que está fundamentalmente prevista no artigo 478 do Código Civil, ela estabelece que, se houver uma mudança extraordinária, imprevista, imprevisível das condições contratuais que tornem a execução do contrato demasiadamente onerosa para uma parte e vantajosa para outra, a parte inocente ou a parte prejudicada tem o direito de pedir a rescisão do contrato. A gente sabe, nós sabemos que os tribunais brasileiros, tradicionalmente, são muito conservadores na aplicação dessas regras, notadamente da teoria da imprevisão. E fazem bem, porque são situações excepcionais e a regra geral ainda deve ser
a da exigência dos contratos, a necessidade de cumprir as obrigações contratuais. Mas nós sabemos também que a pandemia, em grande medida, ela se circunscreve razoavelmente nessas hipóteses por conta de todas as consequências trágicas para a operação de vários setores da economia, como já muito bem ressaltou o Eduardo, não é? E nós temos visto que os tribunais têm concedido liminares, permitindo a prorrogação de obrigações, parcelamento de dívidas com base nisso, mas, ao mesmo tempo, evitando abusos, porque não se pode permitir que isso seja uma carta branca para a moratória indeterminada. Agora, o que eu posso dizer relativamente às companhias aéreas é o seguinte: quando a gente fala de um evento extraordinário que torna difícil ou impossível o cumprimento de um, de dois, de alguns contratos, talvez nós estejamos diante da hipótese da teoria da imprevisão. Mas quando eu estou falando de uma situação que torna impossível ou difícil para um devedor cumprir a generalidade dos seus contratos essenciais, eu acho que nós já estamos falando de outra figura jurídica, né? Quer dizer, o sistema jurídico, o ordenamento jurídico tem que ser interpretado de maneira coerente e sistemática. Se eu estou diante de uma situação de impossibilidade generalizada de cumprir as obrigações, não é a teoria da imprevisão que o devedor tem que recorrer. Ele tem que recorrer à recuperação judicial. Nós estamos diante de uma crise econômico-financeira e hipótese de insolvência, né? Então, os remédios são outros, as consequências são diversas. Então, quando eu analiso a situação das companhias aéreas, eu vejo que nós estamos muito mais diante do problema da insolvência, da crise econômico-financeira, do que da teoria da imprevisão propriamente dita. Muito obrigado, Marcos. Vamos passar rapidamente agora a pergunta. Será que a Latam, no caso a TAM, poderia pedir recuperação judicial no Brasil? E quais seriam as consequências, Tiago? Bom, assim, como bem colocado pelo Felipe, até colocado pelo Marcos agora na resposta, as companhias brasileiras, sim, poderiam pedir uma recuperação judicial no Brasil e não será surpresa nenhuma se de fato venham a fazê-lo, tá? Essas companhias brasileiras não estão incluídas no Chapter 11. Diga-se de passagem, ainda que estivessem, como o Chapter 11 ele não tem a sua eficácia formalmente reconhecida aqui no Brasil, nada impediria que essas companhias pedissem a sua recuperação judicial para lidar com os seus credores brasileiros, tá? O que acontece se as companhias brasileiras pedirem recuperação judicial aqui enquanto a gente tem o Chapter 11 em curso? Basicamente, o que a gente tem é uma situação em que os credores brasileiros das companhias brasileiras, eles participam na recuperação judicial, os credores do Chapter 11 das companhias estrangeiras participam do Chapter 11 e credores que sejam simultaneamente de uma e de outra, o que não é incomum, né, em nenhuma situação de grupos econômicos, eles podem tomar providências para participar em ambas. Isso não é... Aliás, isso é muito importante que credores eventuais da Latam vejam se são credores das estrangeiras, são credores das brasileiras e saibam que podem tomar e devem tomar medidas para receber em ambas as frentes. Não podem receber duas vezes, claro, pela mesma dívida, mas podem cobrar a dívida em ambas as frentes, não tem obstáculo nenhum para isso, tá? Existe um aspecto importante, Dr. Thomas, que é a questão do artigo 199 da nossa Lei 11.101, que é um artigo que ele busca estabelecer uma proteção para os arrendadores de aeronaves, como uma proteção, aliás, que existe em diversas legislações do mundo, e também que foi sacramentada, vamos dizer assim, pela Convenção da Cidade do Cabo, que foi adotada aqui no Brasil, que diz que não existe nada, não deve existir nada na nossa legislação de insolvência que possa impedir os credores de retomarem de imediato as suas aeronaves, tá? Existe um instituto na recuperação judicial que é o da essencialidade. Então, determinados bens, eles não podem ser retirados do estabelecimento do devedor pelo stay period, né, que é o período de suspensão, mas a lei mesmo diz, lá no artigo 199, parágrafo 1º, que isso não se aplica para os arrendadores de aeronaves. E inclusive, quer seja arrendamento mercantil, arrendamento financeiro ou locação, isso não se aplica, tá? Os nossos tribunais, eles foram, em algumas situações, eles foram já testados em relação a isso.
o judiciário, pelo menos nos poucos casos que nós tivemos até agora, a tendência dele foi de afastar, de alguma forma, essa proteção. Uma discussão recente, né, no caso Avianca, por argumentos mais genéricos de princípio de preservação de empresa, de inviabilidade da própria recuperação judicial, se não fosse esse o caso, isso acabou sendo afastado, mas essa é uma medida, afastar a aplicação desse dispositivo é uma medida contra a lei. A proteção não poderia ser mais expressa do que tanto pelo parágrafo 1º do artigo 199, quanto pela Convenção da Cidade do Cabo, que foi por nós aqui adotada. Então, certamente, há formas e deve haver uma resistência dos credores arrendadores em defender os seus direitos nessas circunstâncias. Muito obrigado, Tiago. Eu gostaria de pedir para a Graça e para o Felipe, inicialmente para a Graça, se ela puder nos esclarecer, porque vários conceitos foram mencionados aqui por alguns dos participantes do painel. Como é que é esse negócio de leasing aeronáutico, financiamento, arrendamento mercantil, arrendamento operacional, arrendamento financeiro, quais são as modalidades que existem? E depois eu gostaria de perguntar para o Felipe se essas diversas modalidades, se a Graça puder resumir para nós como é que isso funciona, se essas diversas modalidades estão abrangidas pelo Tratado de Cape Town e de que forma. Então, Graça, se puder começar. Com certeza. Bom, boa tarde a todos, também é um prazer aqui estar com todos vocês. Bom, o leasing, a estrutura de leasing, ela vem sendo usada aí na indústria, na aeronáutica, há muitas décadas. Já é um modelo bastante testado. Com relação à nomenclatura, até ontem, né, eu estava conversando aí com o Tiago, trocando algumas ideias, é interessante como o termo arrendamento mercantil, ele é usado de forma diferente. Por exemplo, arrendamento mercantil, eu acho que foi isso que, inclusive, aconteceu quando houve a reforma da lei de falências, lá na época do caso da Varig, que se interpretou arrendamento mercantil como um arrendamento mercantil financeiro, ou seja, excluindo, vamos dizer assim, o arrendamento operacional. Bom, assim, para ser bastante breve, o termo arrendamento mercantil, ou como o Banco Central emprega, arrendamento mercantil financeiro, ele embute uma noção de financiamento. As contraprestações aí, em síntese, elas são fixadas e distribuídas de forma a amortizar o custo de aquisição do bem. Isso, assim, na teoria seria isso. E o arrendamento simples, o arrendamento chamado operacional, pelo arrendamento mercantil operacional, como é empregado pelo Banco Central, ele não tem esse caráter de financiamento e ele se aproxima mais da alocação. Bom, seja de uma forma ou de outra, as operações de arrendamento mercantil, financeiro, operacionais, como talvez aí a grande maioria já esteja familiarizada com essa situação, as operações precisam, em primeiro lugar, se tratando de leasing internacional, precisam estar registradas no registro de operações financeiras do Sistema Eletrônico do Banco Central, o ROF, né, do Siscomex. E aí, assim, até para trazer aí alguns requisitos que a regulamentação do Banco Central impõe a essas operações e nessa distinção que existe entre financeiro e operacional. Por exemplo, no financeiro, o prazo total da operação, ela não pode exceder o prazo de vida útil do bem. Já no caso do arrendamento mercantil operacional, esse prazo está limitado a 75% do prazo de vida útil. No caso, por exemplo, do arrendamento financeiro, é obrigatório que exista a opção de compra ou a opção aí de renovação do contrato. No caso do operacional, pode haver a opção de compra, mas se existir, ela tem que ser exercida aí por valor do bem, a valor de mercado do bem. Bom, essa aí é só para ilustrar um pouquinho dessas distinções que existem. O fato é que seja arrendamento mercantil, financeiro ou operacional, ou o arrendamento em si, ou subarrendamentos, como se teve notícia aí, que parece é o caso da Varig, né?
as aeronaves estão aqui no Brasil, Da Latam. da TAM, da Latam, elas estão aqui no Brasil sob contratos de subarrendamento. Mas seja arrendamento mercantil, ou arrendamento ou subarrendamento, o fato é que também esses contratos é importante lembrar que precisam ser registrados no Registro Aeronáutico Brasileiro. Uma consequência do não registro é tornar arrendatários e subarrendatários responsáveis por danos causados pelas aeronaves. Também a inscrição do nome do explorador ou arrendatário no certificado de matrícula é bastante importante para excluir a responsabilidade do proprietário por danos causados pela aeronave. Bom, isso é o que, em síntese, eu pensei em falar para vocês dessas distinções aí de leasing financeiro e operacional, mais do ponto de vista formal. Agora, eu não sei aí se o Felipe quer dar seguimento aí, para nos falar um pouquinho da Convenção da Cidade do Cabo. Eu pediria para o Felipe, além de falar um pouco sobre a Convenção de Cape Town, nós sabemos que a grande maioria dos leasings da Latam são financeiros, mas são operacionais, mas há também um número de financeiros e poucas aeronaves que são de propriedade da Latam e que não estão onerados, né? Mas ele ao falar da abrangência do Tratado de Cape Town, se ele puder nos esclarecer algumas das complexidades atuais dos financiamentos aeronáuticos. Como é que ficam também, nesse caso, os motores, as peças sobressalentes, e até a complicada questão dos motores trocados, em que o leasing de um avião pertence a um e o motor pertence a um outro credor. Como é que ficam essas questões mais complexas na prática e numa situação de insolvência como essa? Bom, em relação à Convenção da Cidade do Cabo e Protocolo Aeronáutico, esse é um tratado que é tido como um dos tratados com maior a aceitabilidade e sucesso em termos de implementação por várias jurisdições, principalmente pelos interesses que estavam por trás da elaboração do tratado, numa justificativa de baratear o financiamento das aeronaves, baratear o acesso ao crédito. Tanto que é muito comum, historicamente, se observar que países que implementam a Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo Aeronáutico e o fazem com as declarações necessárias para tanto, conseguem obter taxas melhores com bancos financiadores, inclusive o próprio Exim Bank dos Estados Unidos, antes mesmo de se falar em OCDE, desconto da OCDE, lista da OCDE para fins da Convenção da Cidade do Cabo, ele já dava um desconto numa taxa, na que eles chamavam de exposure fee. Porque o que há de se pensar é a ideia do tratado, a ideia da Convenção da Cidade do Cabo, diferente de uma lei modelo, é, na verdade, de harmonizar ordenamentos, não é de uniformizar. Então, todos os países, no momento em que eles vão implementar a Convenção da Cidade do Cabo e o protocolo aeronáutico só um parênteses, porque há protocolos para outras indústrias, como a ferroviária, como espacial, e em discussão também para mineração, agricultura e construção. Mas, dito isso, os países, no momento de implementação desse tratado, desse protocolo, aos países é dado a liberdade de certas características serem ajustadas a cada ordenamento. Então, por exemplo, no que diz respeito ao chamado stay period, todo mundo já ouviu falar sobre a seção 1110 lá da Lei de Recuperação nos Estados Unidos, que fala basicamente que num processo de recuperação judicial, tendo em vista uma aeronave e um arrendador, nada na legislação irá prejudicar o direito desse arrendador retomar o bem depois de um determinado período, que na legislação americana era de 60 dias. A Convenção da Cidade do Cabo, ela buscou trazer esse conceito do Section 1110 de uma maneira global para as várias jurisdições, mas ela permitiu que os países declarassem qual seria esse stay period. O Brasil declarou, por exemplo, 30 dias. Outros países fizeram declarações de 60 dias. Mas, infelizmente, no processo de discussão e de implementação desse prazo aqui no Brasil, e eu tive acesso a toda a história da Convenção da Cidade do Cabo do Protocolo Aeronáutico, desde a primeira troca de notas, foi uma sugestão, uma manifestação num grupo de trabalhos à época do DAC, e não houve um debate nem no Congresso e nem numa comissão especial sobre
qual deveria ser esse prazo. De fato que hoje existe uma discussão de que o prazo após a notificação, a constituição em mora, para que se retome uma aeronave, seria de 30 dias. Eu defendo uma corrente um pouco diferente, porque a própria convenção ela fala, o prazo é aquele declarado pelo país, ou seja, o Brasil declarou que seria 30 dias, ou o prazo que seria aplicável se a convenção não tivesse eficácia no país. E se a Convenção da Cidade do Cabo não fosse aplicável no Brasil, o prazo seria 0 dias, porque é esse o prazo previsto no artigo 199 da Lei de Falências, que, vale lembrar, foi reformado. Por quê? Porque, à época, os arrendadores, durante o caso Varig, disseram, se não tiver essa segurança jurídica no Brasil, de que, num evento de inadimplemento, eu posso retomar a minha aeronave, provavelmente os arrendadores irão diminuir o volume de negócios e talvez não fazer mais negócios com o país. Tanto é que esse artigo 199 foi alterado por uma medida provisória em que ela listava diversos outros assuntos e, por acaso, tinha uma menção a essa alteração no artigo 199 e, inclusive, esclarecendo a sua aplicabilidade para qualquer tipo de arrendamento. Porque, como a Graça e o Thiago já comentaram na questão da terminologia, isso também foi debatido no âmbito da Convenção da Cidade do Cabo. Porque a Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo Aeronáutico, eles usam o termo foi traduzido como arrendamento mercantil. Mas arrendamento mercantil é definido como, e aí sim é dado uma característica de que um contrato, através do qual, mediante remuneração, uma parte cede a outra o uso de um determinado equipamento. Então, analisando a definição contida na Convenção, que determina os elementos essenciais de um negócio jurídico para a caracterização de tanto como um contrato de arrendamento mercantil para fins do protocolo aeronáutico, isso englobaria qualquer tipo de contrato, até um contrato que, por exemplo, uma empresa pode chamar de cessão de uso. Não necessariamente ela chama de contrato de arrendamento, ela chama cessão de uso. Isso estaria coberto pela definição prevista na Convenção da Cidade do Cabo e no Protocolo Aeronáutico. Então, é importante lembrar que o Brasil fez essas declarações, optou pela aplicação da Convenção da Cidade do Cabo. A Convenção da Cidade do Cabo ela tem a força de lei ordinária. Além disso, o Brasil também é parte da Convenção de Viena sobre Direitos de Tratados, que defende a supremacia e a prevalência dos tratados internacionais e de que nenhuma legislação local deve ser utilizada para afastar um tratado devidamente implementado pelo país. E, além disso, por que existe uma preocupação tão grande com aeronaves? Por que se celebrou uma convenção internacional, um tratado para lidar com o financiamento de aeronaves? Porque, primeiro, são ativos muito caros. Estamos falando aí de equipamentos que, às vezes, o preço novo é pelo menos 40 milhões de dólares para uma aeronave pequena utilizada em rotas domésticas, até 200 milhões de dólares para uma aeronave utilizada em rotas intercontinentais. Além disso, essas aeronaves elas estão em diversas jurisdições. Podem decolar do Brasil à noite, cruzar territórios africanos, pousar na Europa. Então, como garantir uma proteção ao interesse desses credores? E, mais do que isso, como garantir uma previsibilidade, uma segurança jurídica, para que isso, sim, possibilite uma facilitação no acesso ao crédito, possibilite novas operações de financiamento, como foi o caso desse chamado WETC, Enhanced Equipment Trust Certificates, que foi a estrutura implementada pela Latam logo após a ratificação do Tratado da Cidade do Cabo aqui no Brasil e que ela agora está rejeitando e devolvendo justamente essas aeronaves porque se tornou uma operação cara, mas era uma operação que dependia dessa segurança jurídica. E mais além, por que é tão preocupante a questão da segurança jurídica? E aí já na sua segunda pergunta, Thomas, essas aeronaves são ativos complexos. Essas aeronaves são bens que são entregues por um arrendatário que vai pagar o aluguel para sua utilização, que utiliza essa aeronave, porque a aeronave gera recurso quando ela está voando. Então, essas aeronaves voam com muita constância. E, além disso, nas questões operacionais, é muito comum que a aeronave ela é entregue com 2 motores e que esses motores eles têm que ser removidos para fazer uma manutenção, para fazer um cheque, que não necessariamente ocorre na mesma periodicidade do cheque da célula, do restante da aeronave. Então, é muito comum que as companhias realizem trocas de motores ou eles até chamam de pool de peças, pool de partes, para permitir a sua flexibilidade operacional.
Então, no momento em que se dá uma crise e que os credores começam a olhar para os seus ativos, para os seus equipamentos, onde eles estão localizados, eles também buscam entender qual a situação de manutenção dessas aeronaves. Além da situação de manutenção, quais motores estão instalados? Porque muitas vezes o motor é de propriedade do banco A, está instalado em uma aeronave que é de propriedade do banco B. E no momento da reintegração de posse, como lidar com essa dificuldade? Além disso, as companhias aéreas, quando devolvem uma aeronave, elas têm uma obrigação de devolver a aeronave em certas condições. Por isso que é muito comum se falar aquele termo canibalizado. Os credores, os arrendadores, eles têm muito medo e, por isso, a preocupação com o estabelecimento desse prazo mínimo ou prazo máximo para que se consiga retomar, reintegrar a posse de uma aeronave ou de um equipamento aeronáutico, porque eles podem estar sujeitos às intempéries, eles podem estar angarados e sem a devida manutenção. E isso causa a depreciação do bem, desvaloriza o bem. Imagina um cenário em que o credor tem que esperar 1 ano para conseguir reaver o seu equipamento e que durante esse 1 ano a companhia aérea não paga o seguro, a companhia aérea deixa a aeronave estacionada num pátio onde essa aeronave está sujeita às mudanças climáticas, onde essa aeronave pode sofrer um dano por acidente, com um choque, por exemplo, com um outro equipamento do aeroporto. Então, existe sempre uma preocupação muito grande dos credores de conseguir o acesso célere ao seu equipamento e tirar esse equipamento do país ou dar a manutenção, a conservação necessária a esse equipamento. E aí sim que começam a lidar, a enfrentar as questões relacionadas à troca de partes, troca de motores. Na prática, o que acontece é a reintegração de posse da aeronave, a aeronave com determinada matrícula. Não se costuma entrar no mérito da discussão dos motores no momento da liminar da reintegração de posse. Pede-se a reintegração de posse da aeronave. Se a aeronave é devolvida com os motores errados, ou se a aeronave é, por exemplo, devolvida sem os motores, isso aconteceu até no próprio caso Avianca Brasil. No caso Avianca Brasil, um motor foi devolvido, faltando algumas peças, o motor já estava na posse do seu credor, do seu proprietário, e aí o proprietário fez uma inspeção, verificou a condição desse equipamento e continuou cobrando a companhia ou de entregar as peças faltantes sobressalentes ou de pagar uma indenização, já que havia se tornado impossível o cumprimento daquela obrigação de entregar determinadas peças. Então, essa é uma dificuldade real que os credores devem estar atentos quando se discutem as implicações de uma reintegração de posse de uma aeronave, de um bem tão complexo e com tantos pontos de atenção. Muito obrigado, Felipe. Eu queria, infelizmente, o tempo corre muito e nós temos muitas perguntas aí que estão sendo feitas aí, mas eu queria, antes de entrar em algumas dessas perguntas, eu queria discutir um pouquinho com o painel uma questão muito importante, porque abrindo o Chapter 11, lá, os arquivos do Chapter 11 da Latam dos Estados Unidos, existe o que eles chamam aquelas moções do primeiro dia, the First Day Motions. E a primeira moção de todas as moções do primeiro dia trata do seguinte, da devolução e abandono de aeronaves. Então, o que é postulado pela Latam lá no Chapter 11? É o direito de rejeitar os contratos de leasing e o direito de, em 15 dias, obrigação em 15 dias dos proprietários e das partes interessadas receberem de volta esses equipamentos e a Latam se responsabiliza apenas durante 15 dias pela manutenção na garagem, proteção, etc. E depois disso eles tomam que o filho é seu. É claro que existe ainda a possibilidade dos proprietários pedirem prejuízos, como credores quirografários, quer dizer, os contratos são rejeitados e aí há uma disputa se há possibilidade ou não de serem indenizados e de que maneira e como isso se encaixa na reestruturação geral da dívida da Latam. Mas a minha pergunta aí, eu queria pedir ao painel, iniciando pela Graça, como é que ela encara
essa questão de devolução, abandono de aeronaves e a rejeição de contratos. Como é que ela vê isso acontecendo aqui no Brasil? Porque nós já vimos que tem contratos que são subarrendados, eles podem ser devolvidos lá, mas o avião está aqui no Brasil. Como é que isso acontece? Bom, do ponto de vista aí burocrático, Thomas, que você está levantando a questão, é isso? Também, mas vamos Tá. depois entrar. Depois eu vou pedir para o Felipe, o Tiago, ou os outros têm também uma pergunta para o Eduardo. Mas talvez você possa começar mais ou menos com essa questão burocrática e formal que é necessária. Exato, porque Começando assim, com de comum acordo, tal, aquela coisa. exato. Imagino que se eles estão propondo essa medida do abandono, e estão dizendo que se responsabiliza por 15 dias, se imagina também que eles vão se responsabilizar, ou vai ser de forma amigável, eles vão se responsabilizar aí por requerer as autorizações necessárias para tirar as aeronaves do país. Aí, basicamente, são de duas ordens, as providências que teriam que ser tomadas junto às autoridades fiscais e aduaneiras, e aí que entraria aquela documentação de registro de exportação, entra também, no caso, aí, se for o caso, né, se for cabível, a questão do término aí, do regime de admissão temporária, isso se passaria, então, perante as autoridades aduaneiras e fiscais. E perante o RAB, o que deve ocorrer, que tem que ocorrer, seria o cancelamento das matrículas. E aí a emissão de um certificado de aeronavegabilidade para exportação, se a aeronave foi objeto de garantia, vai ter que obter aí o consentimento do beneficiário da garantia, aí para baixar, né, a matrícula, porque aí vai baixar também a garantia que estava inscrita na matrícula. Enfim, no caso aí da Latam, se eles estão dizendo que vão devolver, imagino que eles vão cooperar, então, com a obtenção dessas autorizações. Nesse caso, como é a arrendatária que está pedindo, né, que vai obter essas autorizações, se houver pendências fiscais, ou mesmo de taxas aeroportuárias com relação às aeronaves, ela vai ter que liquidar essas pendências para permitir a saída das aeronaves do país. Um pouco diferente, a gente sabe, quando a retirada do bem do país ela é feita por iniciativa do credor. Nesses casos, é um outro procedimento, é feito junto ao RAB e se tem até aí precedentes do RAB não exigir aí liquidação pelo menos, de pendências fiscais sobre a aeronave. Aí é um procedimento mais simples, se vai requerer, se necessitar aí da ordem, né, de uma ordem judicial, se for reintegração de posse, tem aí a apresentação também aí do documento da Convenção do Cabo, que seria o IDERA, né, que já deveria estar registrado no RAB, também tem que ser apresentado, enfim. Mas, nesse caso, seria um procedimento que seria de iniciativa do credor. Eu estou entendendo que, nesse caso da Latam, por esse pedido que ela fez, das aeronaves, e que ela vai se responsabilizar, que isso ela também ela teria, então, a incumbência de requerer essas autorizações para a saída da aeronave do país. Não sei se é isso mesmo, mas vamos ver aí no correr aí do processo, né? Qual é a impressão do Felipe aí? Você acha que vai dar certo essa parte amigável? Porque se ocorrer um litígio, eu gostaria de saber do Marcos como é que resolve isso. Mas vamos supor que realmente a coisa seja amigável, mas, digamos, não há uma cooperação necessária para obter a documentação ou cumprir as exigências burocráticas. É importante destacar que a parte responsável por toda essa exigência burocrática, aí estamos falando de baixa de admissão temporária, obtenção dos documentos necessários para a exportação, são responsabilidades da companhia aérea. A Convenção da Cidade do Cabo, ela também tentou
implementar um sistema um pouco diferente por um deregistro, então o cancelamento da matrícula dessa aeronave junto ao registro aeronáutico competente e a exportação de uma forma mais expedita, que é aí que se fala dessa IDERA, que é uma autorização irrevogável para cancelamento de matrícula e solicitação de exportação. Ela foi muito debatida no caso da Avianca Brasil, já foi utilizada em outras hipóteses que não de companhias aéreas comerciais, e que é um documento que permite que o credor que recebe esse documento como parte autorizada, ele simplesmente comunica o RAB após o registro o RAB, o Registro Aeronáutico Brasileiro, após o registro desse documento, a solicitação por cancelamento da matrícula, e nada além do que o registro desse documento é solicitado pelo Registro Aeronáutico Brasileiro. Então, o Registro Aeronáutico Brasileiro não pode pedir, por exemplo, uma decisão judicial, não pode pedir que a Receita se manifeste. E o próprio registro entende que a competência do registro é exclusiva no que diz respeito à matrícula das aeronaves, ao registro das aeronaves. De modo que, ainda que a Receita Federal, por exemplo, determinasse segure essa aeronave, se está sendo utilizado o EIDERA, não há uma justificativa na Convenção da Cidade do Cabo e no protocolo aeronáutico para que essa aeronave não seja deregistrada. Para a aeronave sair do país, o credor, o proprietário do bem, ele simplesmente, ao ter a posse da aeronave, ele pode voar essa aeronave para uma outra jurisdição mais próxima e depois obter o cancelamento dessa matrícula. Todo o passivo tributário, no que diz respeito às tarifas de navegação, isso vai ficar a cargo, vai ficar uma responsabilidade para ser tratada posteriormente pela companhia aérea. Diferente de outras jurisdições, como por exemplo na Índia, esses custos não são custos que eles estão relacionados à aeronave, ao equipamento, são custos, são dívidas do operador. O operador é a companhia aérea, aquele que aqui está no Brasil como arrendatário. Então, essa medida da IDERA é para facilitar a posição dos credores, deles tirarem as aeronaves, deles conseguirem levar essa aeronave para uma jurisdição mais segura. E a ANAC debateu esse tema exaustivamente, inclusive pedindo, no contexto da recuperação judicial da Avianca, que a convenção e o protocolo fossem estritamente seguidos e que, portanto, fosse possível a utilização dessas IDERAs. Então, por mais que gere alguma preocupação, algumas vezes, para os credores, do tipo, como eu vou conseguir exportar essa aeronave? Vale lembrar que são responsabilidades que vão ficar com a companhia aérea e o credor consegue tirar a aeronave do país, além do que, no pedido, na liminar de reintegração de posse, é muito comum que o pedido da liminar seja acumulado com a emissão de diversas ordens judiciais para todos os órgãos competentes. Então, sai uma liminar para reintegração de posse, mas também sai uma ordem para o RAB cancelar a matrícula, uma ordem para a Receita Federal permitir a exportação da aeronave, uma ordem para as autoridades aeroportuárias, Infraero ou aeroporto privado, permitirem a manobra e que essa aeronave decole. Então, não só existe o remédio da IDERA, mas também a possibilidade de, no pedido da reintegração de posse, e aí o Marcos pode complementar, ser cumulado com a obtenção dessas ordens judiciais para efetivo cumprimento da reintegração de posse e satisfação desse interesse do credor. Perfeito. Obrigado. Até, Thomas. Realmente. Thomas, tem até um participante aqui, acabou não informando o nome, mas ele cita até que amigos da Latam informaram a ele que já está em processo de devolução 2 aeronaves A350 e 15 aeronaves A320. Provavelmente por conta desse First Day Motion de ontem, aí, que já estão em processo de devolução, né? O agravante, né, nesse caso, na crise que a gente está vivendo, né, hoje, de 1º de março até hoje, já temos 15 empresas em processo de reestruturação. 4 delas americanas, a Latam e a Avianca também. É uma crise que vai pressionar muito os detentores de aeronaves, né? Eles vão alocar essas aeronaves aonde, né? Onde é que eles vão guardar as aeronaves? Vão arcar com custo, né? É um setor que me lembra muito o setor naval, né? Onde é que você vai estacionar um navio? Tem todo um custo operacional muito, muito relevante para você fazer a guarda desses equipamentos, né? Enfim.
Deixa eu aproveitar aí e pedir para o Eduardo para ele completar essa análise dele, porque tem uma pergunta aqui do Jorge Kawaja, em que ele diz que, diante da lentidão de eventuais negociações e essa questão de recuperações judiciais, eventualmente, no mercado brasileiro, se ele espera fusões no mercado local de linhas aéreas. E quanto o caso da Latam atrapalharia tais processos de fusões de linhas aéreas ou de operações de consolidação de mercado ou mesmo de venda de empresas. Então, vamos lá. Bom, o mercado brasileiro já é um mercado muito consolidado, né? Nós estamos falando num país que é um continente, né? Ter 3 empresas basicamente grandes operando de forma nacional, né? Pode acontecer a fusão? Pode, mas eu acho difícil, até porque hoje existe uma tendência muito maior de diversificação das operações do que de consolidação, né? Essa, pelo menos, é a minha expectativa aqui agora. É fato que pode haver, inclusive, talvez até haver operações de fusões e aquisições com outras empresas internacionais, né? Ao invés de ter uma junção de empresas brasileiras. O processo todo, as crises todas aconteceram, cerca de 20% das operações sofreram processo de M&A, né? E essa crise ela não vai ser diferente. Então, com certeza vão ter fusões. Eu só não sei se aqui no Brasil a gente espera que empresas nacionais juntem as suas operações. Talvez uma estrangeira adquirindo uma nacional faça mais sentido, né? Porque o mercado já é muito consolidado aqui. Nós temos uma questão aqui extremamente interessante, viu? O perguntador é anônimo, ele não se identificou, mas ele quer saber se o projeto de lei 1397, que é aquele projeto emergencial, poderia impactar a recuperação judicial da Latam. Recordando, o que é esse projeto emergencial? É um projeto que diz que execuções de sentença, multas, falências, em suma, rescisão unilateral de contratos, mesmo na hipótese de cláusulas resolutórias, todas essas medidas ficariam suspensas por 30 dias. E o devedor que mostrasse uma redução de receita poderia entrar em juízo e estender esse prazo por mais 90 dias, para tentar uma renegociação das dívidas. Eu acharia, e eu já tive a oportunidade de sugerir isso, e eu vou até pedir permissão aos panelistas para dar essa informação, eu acharia que o projeto de lei 1397 deveria excetuar as linhas aéreas desses dispositivos do projeto de lei, que eu lembro a todos já foi aprovado na Câmara e está no Senado para ser aprovado. Ao invés de não excluir as linhas aéreas dos dispositivos do 1397, a minha sugestão seria incluir no 1397 a lei uniforme da UNCITRAL para recuperações transfronteiriças. Isso seria muito útil, acredito que para as empresas aéreas e para os credores, e para a própria aviação aqui no Brasil, acho que seria extremamente saudável. Então, como é uma medida emergencial, e vale dizer que esse projeto de lei de alteração da 11.101, que inclusive adota a lei modelo da UNCITRAL, ela foi aprovada na Câmara por todas as comissões em regime de urgência e está pronta para ser votada pelo Congresso. Só não foi pela Câmara, só não foi porque a Câmara resolveu focar nesse momento com medidas da Covid. Mas uma pequena cirurgia do 1397 poderia ser muito, muito, muito útil, porque a aplicar a questão aí, de fato, esse projeto de lei, que é temporário, né, teria validade só até o final do ano, ele poderia, sendo posterior ao tratado e não havendo
a prevalência do tratado sobre a lei ordinária, que é uma questão de interpretação, isso realmente poderia atrasar a solução dos problemas do transporte aéreo aqui no Brasil, que seria extremamente nocivo para todos. Nesse contexto, eu pediria talvez alguns comentários do Marcos, mas comentários mais relacionados ao nosso problema de segurança jurídica, de cumprimento de contratos, o Pacta Sunt Servanda, como isso é importante para os negócios e particularmente para o setor aéreo e para se chegar a uma boa resolução com relação a esses problemas que o setor aéreo está enfrentando. Esse é um problema clássico no Brasil e a gente acreditava e acredita ainda que a Convenção da Cidade do Cabo teria um papel muito importante para resolver, né? Agora, eu confesso que apesar das idas e vindas que nós tivemos no caso da Avianca no judiciário, eu vejo com boas esperanças aquilo que o judiciário fez no caso da Avianca, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo ele foi muito firme ao estabelecer a necessidade de cumprimento do artigo 199 da EDRJ, que excetuava os contratos de arrendamento dos efeitos da recuperação, e também a própria Convenção da Cidade do Cabo. E fez isso com base numa linha de raciocínio muito semelhante àquela que, agora há pouco, eu usei para dizer que aqui não é um problema de imprevisão, é um problema de insolvência e tem que ser tratado como tal, né? Se, de maneira sistêmica, uma empresa que precisa de um determinado ativo específico é incapaz de cumprir as generais obrigações daquele ativo, ela não tem condições de operar, então ela tem que buscar outros mecanismos para se resguardar, né? E as consequências disso são muito graves, como já observou Felipe, porque a observância do sistema proposto pela Convenção da Cidade do Cabo é imprescindível para permitir o crédito, para permitir a viabilidade dos financiamentos, para permitir a disponibilidade das aeronaves no mercado brasileiro. Então, na medida que não se faz isso, nós estamos causando um mal muito grande para o país. Mas, como eu disse, o Judiciário em São Paulo foi bastante firme ao sustentar a observância da Convenção. Infelizmente, o STJ, por um certo período de tempo, suspendeu as determinações do Tribunal de São Paulo, mas, no final do dia, acabou não julgando o mérito, porque a liminar do STJ ela perdeu o objeto por decurso do prazo que havia sido estabelecido, né? E a questão não foi julgada no seu mérito no STJ. Então, a única decisão firme de mérito que nós temos, de fato, foi aquela do Tribunal de São Paulo. Então, eu acho que é algo que tende a se confirmar e nós temos confiança nisso. E é muito importante. Essa segurança jurídica é imprescindível. Bom, pessoal, já temos 45 minutos, aliás, 1h15. Minha aritmética está fraca aqui. Nós temos já 1h15 de webinar e realmente tem uma participação expressiva aqui, fora os que participaram do webinar via YouTube. Então, realmente é um assunto de grande interesse. Então, eu queria abrir para todos os panelistas, talvez começando pelo Eduardo, para suas considerações finais sobre a crise no setor aéreo e como devemos encará-la. Obrigado, Thomas. Mais uma vez, é um prazer aqui estar com vocês, participando dessa live. Enfim, reestruturação de uma empresa, seja ela uma companhia aérea ou qualquer outra empresa do segmento, o melhor a se fazer é tentar uma negociação, né, fora de uma proteção judicial. É onde a gente entende que maximiza as negociações do ponto de vista do credor e devedor. Um processo de recuperação judicial, ou mesmo de um Chapter 11, é um processo
longo, né, e custoso, né, principalmente aqui no Brasil, né, e não tem tido um êxito tão grande assim no caso das empresas aéreas, né, diferente do Chapter 11, que tem tido realmente um êxito. Então, o que a gente entende é que essa reestruturação do segmento vai ser uma reestruturação longa, basicamente dividida em duas etapas. A primeira etapa é a etapa de ajuda governamental, né, e racionalização dos custos e frota, e a segunda etapa é a reestruturação propriamente dita, que é a renegociação das dívidas da empresa, que é um ajuste no novo normal, né, o que vai ser a companhia após esse Covid. Hoje já tem previsto aí, já está em negociação junto ao BNDES, uma ajuda para as 3 empresas aéreas, 3 grandes empresas aéreas brasileiras, né, no total de 6 bilhões, e o que está se discutindo hoje é basicamente qual seria a valorização das ações da companhia para efeito de garantia, se seria a valorização das ações pré-crise ou pós-crise. Enfim, então esse é o cenário que a gente entende. Eu acho que o melhor caminho, né, seja para a Latam ou para qualquer outra empresa que esteja operando aqui no setor, é o caminho da negociação. Até mesmo porque você tem hoje aí os arrendadores, eles vão ter um problema grande na mão, né? Como é que eles vão... Não adianta retomar as aeronaves, eles vão fazer o que com essas aeronaves? Todas as empresas aéreas no mundo inteiro estão reduzindo as suas operações, então eles não vão ter nem para quem arrendar. Então, o melhor caminho, de fato, é evitar um litígio, né, e chegar a um acordo. Esse que são a nossa recomendação aí para as companhias passarem por essa crise. Infelizmente, pegou todo mundo, pegou muito forte o setor aéreo, né? Empresas de turismo, enfim. E é uma crise que contaminou toda a cadeia produtiva, né? Desde os fabricantes de peças, fabricantes de aeronaves, até mesmo os operadores do setor como um todo. Então, de fato, todos têm que abraçar essa causa e tentar chegar numa melhor solução. Obrigado, Eduardo. Felipe, your words of wisdom. Obrigado mais uma vez, obrigado a Thomas e Felsberg pelo convite, um prazer poder participar dessa discussão. Importante destacar que concordo com o Eduardo no que diz respeito a essas negociações amigáveis e busca de alternativas. O que eu costumo dizer é que nesse momento de crise é essencial que se encontrem alternativas inovadoras, novas soluções para as companhias aéreas, para os credores. Aqui ninguém deve defender e não se defende o prejuízo, por exemplo, do interesse desses credores. Tem que se levar em consideração toda a situação do Brasil ter implementado a Convenção da Cidade do Cabo e o Protocolo Aeronáutico, ter se obrigado a fazer cumprir tal tratado e as consequências nefastas desse descumprimento. E que é importante também recordar que o Brasil, muito antes da implementação da Convenção da Cidade do Cabo, então casos das reintegrações de posse, Varig, VASP, Transbrasil, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, foram casos de reintegração de posse de sucesso. Os credores conseguiram retomar essas aeronaves. Então, apesar do precedente Avianca de, infelizmente, ter acontecido um prazo maior do que era previsto na convenção, um prazo maior do que os próprios 60 dias, a convenção, no final, ela prevaleceu, as aeronaves foram devolvidas e não aconteceu discussões como, por exemplo, ocorre no que diz respeito à Índia. A Índia diz que vai registrar as IDIRAs, a Autoridade Aeronáutica vai registrar essas IDERAs, e o registro aeronáutico de lá não cumpre essas IDERAs. E, além disso, a experiência brasileira, no caso Avianca, que eu tomo como muito positiva, foi o posicionamento da Agência Nacional de Aviação Civil, à época encabeçado pelo diretor Ricardo Fenelon, pelo procurador Gustavo Albuquerque, que tomou uma medida, não só uma, mas várias medidas muito corretas em defesa da prevalência e da observância à Convenção da Cidade do Cabo. É óbvio que agora estamos vivendo uma crise, um momento em que ninguém na história da aviação imaginou que a aviação pudesse enfrentar tais dificuldades. Tanto que quando a Convenção da Cidade do Cabo foi elaborada,
ninguém imaginava incluir no protocolo qualquer tipo de alternativa para um evento sistêmico, pandêmico, nada disso. Então, a convenção ela tem que ser observada, ela tem que ser cumprida. Existe lá a declaração sobre os 30 dias, as declarações feitas pelo Brasil para aplicação dessa convenção, para a utilização das IDERAs, mas lembrando sempre de que o Brasil declarou que não há self-help, não há autotutela no país, como não existe, então todas essas medidas de proteção do interesse dos credores que sejam tomadas com o acesso ao judiciário. O Brasil sempre teve medidas favoráveis aos credores, tanto que eu mencionei essas reintegrações de posse muito antes de se falar em Convenção da Cidade do Cabo, que foram reintegrações de posse com sucesso, mas que no momento talvez não se discuta a reintegração do bem. O que a Latam está fazendo no Chile, ela está simplesmente pedindo para o judiciário reconhecer que ela possa abandonar as aeronaves por essas aeronaves gerarem custos expressivos. Olha a mudança de cenário. Há pouco um ano atrás, quando se discutia a recuperação judicial da Avianca Brasil, os credores pediam as aeronaves e agora é a companhia aérea que pede para o judiciário para que ela possa abandonar esses equipamentos. E que, portanto, os credores, tendo a visão e a preocupação de que isso também os afetem, que levem isso em consideração na renegociação dos contratos, extensão dos contratos e buscar soluções inovadoras para conseguir superar a crise, sejam novos modelos de financiamento, utilização de outros tipos de garantia, tudo dentro do que prevê a Convenção da Cidade do Cabo, protocolo aeronáutico, mas sim, atentos a um momento de crise, a um momento sem precedentes. Obrigado, Felipe. Obrigado. O Marco já disse suas considerações. Você gostaria de complementar também a sua colocação? Não, na verdade é muito alinhado com o que o Felipe disse e sem dúvida, e também com o que o Eduardo disse, não há dúvida que a negociação é sempre desejável, especialmente em momentos de crise sem precedentes. Mas o que eu acho que é importante que fique claro é que, na impossibilidade disso acontecer, há instrumentos firmes, eficientes, para se enfrentar isso litigiosamente. E o judiciário brasileiro, me parece, bastante comprometido com a observância da lei e da Convenção da Cidade do Cabo. Tiago, o que você acha disso tudo? Vamos voltar a voar ou como é que é? Pois é, assim, como bem pontuado pelo Marcos e pelo Felipe, né? Eu acho que, em linhas gerais, o Brasil ele não pode e não quer se posicionar internacionalmente como um ambiente ou um país que não respeita tratados assumidos, que não garante direitos de credores, porque a gente sabe, e depois de anos lidando com insolvências fica ainda mais claro, que você não respeitar contratos assumidos tem um custo muito caro. O que vai acontecer é que se o Brasil, num sistema que é orientado onde o ativo, que é a aeronave em si, ele é muito caro, a empresa que o opera, ela não tem um patrimônio fixo propriamente, o que ela tem de valioso é um fluxo de caixa, a aeronave sequer é dela, né? Num cenário como esse, onde o sistema é feito para que a retomada das aeronaves ela deva ser feita de uma forma fluida, até para que essa aeronave seja realocada em outra empresa viável, que coloque esse bem para produzir, você se posicionar como um país que não dá essa condição, não dá essa segurança, é muito ruim. Quem perde, no fim das contas, são os passageiros brasileiros e a economia brasileira como um todo, né? E só para pontuar um pouco sobre o ponto de vista de insolvência, como o Marcos colocou muito bem, o Felipe também, nós temos um histórico que é muito complicado, né? Se a gente olhar no fim das contas, essas regras do artigo 199 da Convenção da Cidade do Cabo, elas acabaram não sendo cumpridas da forma como deveriam, mas nós temos uma perspectiva que é bastante boa, né? O Marcos bem pontuou, as decisões firmes que nós tivemos, no caso Avianca, foram as do TJ São Paulo, que acabaram não sendo cumpridas por outras questões em âmbito de STJ, e isso, falando como um profissional de insolvência, a gente tem verificado em outras áreas, inclusive, um amadurecimento um pouco maior de algumas questões,
o que implica num tratamento um pouco mais rigoroso mesmo de diversos aspectos, né, relacionados à insolvência. E nós não temos dúvidas de que esse é um aspecto cuja tendência é tratar com um pouco de mais rigor, porque os profissionais já estão maduros o suficiente para saber que esse rigor ele é necessário para que o sistema funcione. Então, estamos torcendo e trabalhando, né, para que o Brasil se posicione da melhor forma em relação a isso. Graça, o que você conclui de tudo isso? Pois é, Thomas, eu estava pensando, enquanto estava todo mundo conversando, assim, eu até fiz um retrospecto, né, de quando nós começamos a trabalhar nos anos 80. Até para lembrar aí os mais jovens, foi até mesmo antes do Código Brasileiro de Aeronáutica, né, que é de 1986. Então, assim, o que eu percebo, assim, eu não sei, Thomas, da sua visão também, mas como que o Brasil evoluiu. Era tão difícil naquela época você assim analisar, encontrar soluções, não havia precedentes, não havia preparo das autoridades administrativas, por exemplo, na época era o DAC, né? E era assim, estava todo num ambiente de construção. Então, olhando para trás, eu acho que o Brasil evoluiu muito. Assim, eu acho que houve aí um problema aí no caso da Avianca, né, que causou uma certa instabilidade, mas eu tenho assim esperança, como diz o Marcos, que isso daí não vai se repetir, não deveria pelo menos, e assim até assim com base no posicionamento, né, das autoridades aí judiciais, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, e também das autoridades administrativas da ANAC, né, exigindo aí a aplicação, a observância, né, da convenção e do protocolo. Então, por tudo isso, realmente, eu acho que o ambiente evoluiu bastante bem, nós estamos num ambiente bem melhor do ponto de vista jurídico e para trazer segurança aí a credores, o que vai reverter aí em benefício de todo o setor. Bom, é isso. Muito obrigado, Graça. Aliás, olhando para o passado, né, esse ano de 2020, nós estamos comemorando 50 anos de escritório. E realmente a primeira operação de leasing aeronáutico foi feita com a VASP. Numa época, eu não me lembro bem quando que foi acontecer, mas foi uma operação nossa, né, que nós conseguimos. Na época, levou 6 meses para quebrar a resistência do Banco Central para registrar esse bicho estranho chamado leasing aeronáutico, né? Nem isso não se conhecia, né? E olhando a situação atual, a complexa e complicada situação atual, a gente vê realmente que houve uma evolução muito grande e nós estamos no caminho certo. O que está em jogo aqui é realmente o restabelecimento do transporte aéreo e das empresas aéreas de carga e passageiros. Isso só se consegue realmente fazer de forma construtiva. Meu pai já dizia que um mau acordo é melhor que uma boa demanda. E eu acho que ele tinha razão, né? Tem sim. Nesse caso, então, tem razão, sim. Então, mas até, Thomas... A nossa visão é que haverá bom senso e flexibilidade suficiente para se chegar a soluções consensuais que representem um ganha-ganha para todas as partes envolvidas. Sem dúvida. E até eu acho que é importante também ressaltar, eu acabei não falando isso aí ao longo do debate, mas as empresas aéreas elas estão fazendo o dever de casa, né? Elas estão fazendo acordo com os funcionários, estão renegociando seus pagamentos com fornecedores, estão tentando medidas, enfim, estão buscando aí uma solução para a crise. E o caixa que elas têm permite aí vários meses aí para ela operar, seguramente até o final do ano. Então, é importante isso, as empresas estarem se movimentando em direção na solução do problema, né? Muito bem. Eu acho que nós estamos completando os 90 minutos de webinar. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar todos os nossos panelistas brilhantes pelas intervenções deles, pelos esclarecimentos, pela contribuição deles. E também agradecer a todos os que participaram conosco desse webinar, esperando que realmente ele tenha atendido às necessidades. Aqueles participantes que fizeram perguntas que não foram respondidas por absoluta falta de tempo,
nós vamos tentar respondê-las diretamente. Então, por favor, sintam-se à vontade. Pode enviar para mim as perguntas. Eu vou de qualquer forma, ver as perguntas identificadas e caso elas não tenham sido endereçadas nessas nossas apresentações, nós vamos tentar responder diretamente e dar, pelo menos, a nossa opinião com relação a esses assuntos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, parabéns e mantenham-se todos saudáveis e cuidados nesses momentos difíceis. Muito obrigado. Obrigado, Thomas. Foi um prazer e boa noite a todos aí. Obrigado aí pela participação. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos.